Bom, vamos começar nós aqui, Lucas. Se a galera for entrar, entra. Se não for entrar, também não tem problema. Beleza? Beleza, então. Então, vamos lá. Deixa eu só me preparar aqui as coisinhas. Esqueci aí. Vamos lá. Aqui. Espera aí que o Humberto respondeu. Ixi. Bom, vamos lá. Antes, deixa eu relembrar onde a gente tinha parado. 1 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 5. E aqui o texto dizia... Deixa eu abrir a Bíblia. Que foi o mais importante que a gente percebeu na última vez que a gente se reuniu, que já tem um tempo. Que é esse versículo 2. Requer que... O que se requer desses encarregados, que eles sejam encontrados fiéis. Aqui, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que sejam encontrados fiéis. Então, a fidelidade, nesse caso que a gente tratou aqui na última vez que a gente se reuniu, é o requisito, a característica mais importante de um obreiro de Deus, seja ele o pastor, o diácono, quem quer que seja. E essa fidelidade deve ser primeiramente a Deus, a Bíblia, e também, claro, até consecutivo isso, né? Seria até meio lógico. A partir do momento que nós somos fiéis a Deus e às Escrituras, a gente também é fiel aos nossos irmãos, no caso de um pastor, à sua igreja. Feito isso, a gente hoje começa do verso 6 até o 13. E provavelmente nós vamos ter hoje aqui talvez o texto mais difícil de entender, pelo menos para mim, né? O texto mais difícil da gente interpretar, da gente entender a fundo o que Paulo está falando aqui, porque aqui precisa ter cuidado com algumas palavras que são utilizadas, que Paulo remete a outras coisas fora do texto, desse texto que a gente vai ler, mas ele é muito importante, e a gente vai notar algumas coisas nesse texto que é comum alguém comum que não tem conhecimento disso aqui ler isso daqui que Paulo vai falar e achar que Paulo está sendo arrogante, que Paulo está sendo não humilde, né, um desumilde, que Paulo está sendo um cara, sei lá. Mas a gente vai perceber através desse texto que o cristão, ele não é só mar de rosas, ele não é só uma pessoa tranquila, muito singela, às vezes não é agressiva com as suas palavras. A gente vai ver Paulo aqui sendo um tanto agressivo, e principalmente a partir do verso 8 até o 13, uma ironia absurda e extraordinária que Paulo utiliza do texto para se comunicar com os irmãos da igreja de Corinto. Então a gente vai perceber isso aqui no texto. É bem legal isso que a gente vai aprender.
Então, mas beleza, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração aqui. Por enquanto não estamos com Deise e Humberto, provavelmente o Humberto não vai estar, mas a Deise daqui a pouco chega. Mas enfim, também vai estar gravado no YouTube, quem quiser assistir depois, assista. Vamos orar. Meu Deus, obrigado, Pai, obrigado por mais essa oportunidade que nos reunimos para aprender da Tua Palavra, Pai. Para estarmos diante da Bíblia e extrair dela ensinamentos eternos, profundos, que nos ajudam, Pai, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar e que o Senhor possa me ajudar, Pai, a transmitir para os meus irmãos a verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Deus. Muito obrigado. Amém. Bom, vamos lá. Vamos primeiro ler o texto corrido, depois a gente vai esmiuçando o texto, tá? Então, vamos lá, do 6 até o 13. Eu vou ler aqui na coluna do meio na NVI. Deixa eu até fechar aqui, desse lado direito. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, né? Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós os desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, claro que eu ainda não dei a ênfase devida ao texto, mas a partir do momento que você lê do 8 ao 13 aqui, como seria Paulo falando isso? Ele estaria falando tipo assim: então quer dizer que vocês têm tudo o que querem, né? Vocês já são ricos pra caramba, vocês são reis. Como eu gostaria que vocês fossem reis. Nossa, seria ótimo, porque eu também estaria reinando com vocês. Porque me parece que a nós, meros mortais problemáticos, né, os apóstolos, em último lugar Deus colocou. Nós fomos condenados à morte, mas vocês não, vocês têm muita vida. Então você percebe que existe uma ironia aqui, ó, nesse bloco de texto do 8 ao 13. Isso a gente vai perceber isso com mais detalhe hoje. Mas vamos lá, vamos interpretar os textos, esmiuçar ele para a gente conseguir tirar o melhor proveito do texto. Bom, já no verso 6, tem algumas coisas importantes aí, ó. No verso 6, Paulo começa dizendo, né, aqui no: Irmão, apliquei essas coisas. Essas coisas aqui, deixa eu marcar. Apliquei essas coisas. Aqui, né, a gente tem estas coisas, irmãos. Essas coisas, ela pode, neste caso, ter uma dupla possibilidade. Então, quando ele fala estas coisas, Paulo pode estar se referindo a duas coisas ao mesmo tempo ou apenas uma delas. Nesse caso, geralmente, Paulo
ou os escritos bíblicos, quando fala estas coisas, se refere a algo que ele acabou de falar, né? Então, ó, geralmente quando isso acontece, nós consideramos o que vem antes. Porém, neste caso específico, podemos entender das seguintes formas. Estas coisas que eu estou falando, apliquei a mim mesmo e a Apolo para servir de exemplo para vocês. Isso é uma possibilidade. Essas coisas que eu estou falando, ou seja, o que ele falou antes, ele utilizou, né, para a ele e a Apolo como exemplo. E também pode ser, no 2, estas coisas que eu vou falar para vocês, apliquei a mim e a Apolo para servir de exemplo para vocês. Nessas duas possibilidades, com certeza a primeira aqui é a provável. Ele está se referindo ao que ele acabou de falar. Ele está falando, ó, sabe isso que eu acabei de falar? Eu apliquei essas coisas que eu acabei de falar a mim mesmo e a Apolo. Mas existe algumas pessoas, alguns comentaristas que trazem essa ideia de que o que Paulo aplica a ele e a Apolo é as coisas que ele vai falar a partir de agora. Mas, de qualquer forma, a gente vai perceber como que há, com o que há de mais comum e considerar a primeira possibilidade como a correta, entendeu? Então, por ser esta primeira possibilidade a mais correta, que a gente mais vê na Bíblia, então a gente considera o fato de que as coisas que Paulo acabou de falar é o que ele aplicou a ele mesmo em Apolo. E isso vai fazer ainda mais sentido quando a gente começar a perceber os textos que vai vir a seguir. Sendo assim, Paulo está utilizando o estas coisas para se referir ao texto de 1 Coríntios, do 1 Coríntios capítulo 3 e 5 até o 4 e 5. Então, se a gente for pegar aqui rapidão, vou sair aqui, o que são estas coisas que Paulo está se referindo? Isso daqui. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos. Vou resumir aqui, mas são aquelas ilustrações. A gente falou das ilustrações que Paulo usa no texto. Ele usa uma ilustração da lavoura, né, do servo da lavoura, do templo, dos fundamentos, né, de uma construção. Então ele está utilizando estas figuras que ele trouxe aqui, né, como a lavoura e etc. Isso ele fala aqui, e até aqui também essa questão do requer que os encarregados sejam encontrados fiéis, até o versículo 5 do capítulo 4. Então, 3 ao 5, 3:5 até o 4:5. Esse texto é o que Paulo se refere a essas coisas. E ele fala depois, né? Vamos lá. Ou seja, Paulo e Apolo, figuradamente, no versículo 6, gente, estão inseridos na ilustração dos servos, aqueles que plantam e regam o edifício construído sobre o alicerce, como se Paulo tivesse sido o lançador do alicerce e Apolo o que constrói um prédio em cima daquele alicerce, e por aí vai. Paulo está mostrando aos corintianos que o que ele vem ensinando está também sendo praticado por ele e por Apolo. Paulo, ao se referir ao que planta, está falando dele mesmo, e o que rega é Apolo. Então percebe, estas coisas, então ele está falando assim, sabe aquela ideia que eu falei para vocês a respeito da lavoura, que tem aquele que planta e aquele que rega? Então, aquele que planta sou eu, e o que rega é Apolo. Então, irmãos, essas coisas eu apliquei a mim mesmo e a Apolo, figuradamente. A ilustração que Paulo traz, né, as ilustrações que Paulo traz são exatamente o trabalho feito por Paulo e Apolo. Então eles estão inseridos nisso, e que isso serviria de exemplo para eles. E por que ele fez isso, essas coisas? Irmãos, apliquei as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Isso daqui é um pequeno problema que nós vamos ter, a gente vai perceber isso depois. No verso 6, então, Paulo deixa claro que essa aplicação que ele fez foi por causa dos corintianos. Paulo está tratando o problema da divisão na igreja. Então percebe que ele utiliza o próprio exemplo de vida dele e de Apolo para mostrar que Paulo e Apolo
eram pessoas que agiam em unidade, não era divisão entre eles. Quando Paulo diz, por vossa causa, aqui ainda no verso 6, está mostrando que por causa da divisão e da rivalidade que existia dentro da igreja de Corinto, está fazendo uma comparação entre eles, Paulo e Apolo, e os corintianos. Seria como dizer o seguinte, por causa da rivalidade que existe entre vocês, decidi utilizar o exemplo da minha amizade, do companheirismo e da unidade que existe entre eu e Apolo. O exemplo de unidade que existia entre Paulo e Apolo era para servir como exemplo para os irmãos daquela igreja. Uma sacada inteligente de Paulo, pois tanto ele quanto Apolo eram figuras muito conhecidas para aquela igreja. Então, no caso de Paulo utilizar ele mesmo e Apolo para se referir, né, para se inserir dentro daquelas figuras que ele falava antes, foi algo muito inteligente da parte dele, porque ele era muito conhecido. Claro, ele que fundou a igreja, e Apolo, depois que ele saiu, Apolo veio depois dele, para continuar edificando a igreja. Então, desta forma, ficaria fácil para os corintianos perceberem que estes dois homens realmente trabalharam separados, mas ao mesmo tempo juntos. Este exemplo dado por Paulo deveria ensinar algo para os corintianos. Então percebe que o exemplo que ele dá é, tá vendo? Eu fui aí e plantei uma igreja e preguei o evangelho para vocês. Quando eu estava aí, Apolo não estava comigo. Mas depois que eu saí, Apolo chegou. E Apolo continuou dando crescimento para vocês. Então percebe que embora nós não estávamos juntos, trabalhávamos por um mesmo propósito, que é a edificação da igreja. E nesse sentido, o nosso exemplo deveria inspirar os irmãos a não produzirem divisões na igreja. E por último, não ultrapasseis o que está escrito, que diz no verso 6, no final do verso 6. Ele diz o seguinte, vamos reler o texto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo vocês aprendam o quê? Aprendam, não ultrapasseis o que está escrito. Então, não ultrapasseis o que está escrito é o ensinamento que Paulo quer dar a partir do exemplo dele e de Apolo. Mas o que quer dizer isso? E esse é o problema que a gente tem nesse texto. O que quer dizer não ultrapasseis o que está escrito? Existem algumas possibilidades. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Vamos lá. Ó. Não ultrapasseis o que está escrito. Pode significar várias coisas. Vamos ver as diferentes traduções do texto. Tá? Ó. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, que eu vou trazer um... Aqui. Esse aplicativo é maravilhoso. Selecionar. Ó, aqui eu tenho várias versões da Bíblia. Várias versões de traduções de Bíblia, né? E a gente tem aqui algumas possibilidades. Então, ó. Aqui na NVI diz no final, assim não ultrapassem o que está escrito. Na Almeida 21 vem escrito para que vocês aprendam por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. Para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito. Vamos ver uma outra que é um pouco mais diferente. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Mesma coisa, vamos pegar uma diferente. King James. Para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito. Mesma coisa, vamos pegar outra. A fim de que em nós aprendai vós a não pensar acima daquilo que tem sido escrito. Já mudou um pouco. Para que vocês... para ilustrar o que lhes digo. Que vocês não devem ter preferências pessoais dentre aqueles que lhes ensinam a respeito de Deus. Já bem diferente isso aqui, NVI, NVT. Não aprendam a não ir além daquilo que está escrito. Essa aqui deve ser diferente. Beleza, ó. Olha só essa tradução aqui, ó. O livro. Meus irmãos, eu tomei a mim e o próprio Apolo como exemplo para ilustrar aquilo que tenho vindo a dizer. Que é o quê? Para que vocês aprendam
O que vocês pensam devem ser submetido ao que diz as Escrituras. Já mudou. Já é bem diferente, que para mim traz um sentido diferente também do texto. Para que nós aprendais a não ir além, vamos ver outro. Vocês aprendam isto. Sigam somente o que as Escrituras dizem. Para ilustrar o que lhes digo, o que vocês não devem ter, ter preferências pessoais. De qualquer forma, pode parecer e pode não parecer. Para mim, quando eu leio os textos diferentes, eu sinto uma leve diferença de algumas coisas. E que cada texto traz um sentido diferente. É por isso que um outro problema que esse texto tem é que isso aqui, não ultrapasseis o que está escrito, não está escrito em nenhum outro lugar da Bíblia. Então por isso que pode significar várias coisas e não somente uma coisa. Então, vamos lá. Algumas perguntas que a gente precisa fazer para o texto. O que é que está escrito? Não ultrapasseis o que está escrito, ok? O que está escrito? Isso que está escrito aonde? É o que ele escreveu antes? É o que está escrito em todo o Antigo Testamento? É o que Paulo pretende ensinar com algo que ele não diz em lugar nenhum da Bíblia. Ele só diz aqui. O que não é um costume de Paulo. Então perceba aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Se você for lendo as cartas de Paulo, você percebe que Paulo utiliza frases, palavras, ensinamentos repetidos nas cartas. Então, às vezes, esse mesmo ensinamento ele está ensinando para o povo de Gálatas, para o povo de Éfeso, para a igreja de Roma, enfim. Então, quando a gente percebe que Paulo escreve algo que só tem aqui, a gente tem uma pequena dificuldade de entender o que ele está querendo dizer. De cara, quando a gente lê o texto, a gente pode falar assim: não ultrapasseis o que está escrito, quer dizer, eu tenho que ficar só com a Bíblia. Legal, provavelmente é isso, realmente. Porém, como é o nosso propósito aqui nesses estudos, é perceber qual é o mais profundo significado do texto. Não é só ficar no raso, entendeu? Então vamos lá. Este texto é, até aqui, o mais complicado de interpretar. Veja o que escreve William Hendrickson. Olha só. Ele diz o seguinte: a maioria dos estudiosos acredita que essas palavras são evidentemente um provérbio ou um princípio em fórmula proverbial. Pode ter sido um ditado corrente na arena política da época de Paulo e que servia para a promoção da unidade. Então você percebe que, segundo William Hendrickson, ele deixa a possibilidade de que esse texto seja o Paulo está aproveitando um ditado popular da época para promover uma ideia de unidade. Ele continua: no entanto, quando Paulo toma emprestada a expressão o que está escrito, está se referindo às escrituras do Antigo Testamento? Presumivelmente, sim. O próprio provérbio precisa transmitir uma mensagem, que no contexto das duas epístolas aos Coríntios significa as escrituras. E nessas cartas, o termo grego gegreptai está escrito, frequentemente introduz citações das escrituras. Paulo faz repetidas citações dos livros da lei, dos profetas e dos escritos. Beleza? Seria de fato restritivo demais limitar a admoestação de Paulo de não ir além do que está escrito a 6 passagens da escritura citada por ele nos 3 primeiros capítulos de 1 Coríntios. Então a gente tem aqui 1 Coríntios 1:19, 31, 2:9, 16, 3, 19 e 20. Conclusivamente, Paulo se refere a toda a revelação do Antigo Testamento. Então percebe que, segundo o que esse cara mostra pra gente, primeiro, Paulo está utilizando um ditado popular da época para trazer um ensinamento mais profundo e mais popular para aqueles irmãos da igreja. É essa possibilidade. E ele não está se referindo apenas ao que ele escreveu. Tá? Eu poderia pensar assim, ó, não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, não ultrapasseis o que eu estou escrevendo para vocês. Fiquem somente no que eu estou escrevendo. Mas não. Paulo está dizendo o seguinte: não ultrapasseis o que está escrito em toda essa escritura.
Fique com toda a Escritura. E este ditado popular, segundo William, era um ditado que serviria. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, pode ter sido um ditado corrente na arena política da época de Paulo e que servia para a promoção da unidade. Então, provavelmente naquela época existia esse ditado na arena política para, quando dito, dar a entender, como se fosse um, sei lá, gato escaldado tem medo de água fria. Quando eu falo isso, as pessoas conhecem e falam, isso se remete a tal coisa. Quando alguém dizia isso na esfera política, não ultrapasseis o que está escrito, ele estaria dizendo tipo assim, nós precisamos ser unidos, nós precisamos estar juntos, precisamos nos unir, precisamos andar no mesmo caminho. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos algo, digamos, um livro, e esse livro dita as nossas regras, e nós temos que ficar dentro desse livro. Que pode ser um livro de cartilha política, ou a própria constituição de um país, entendeu? Vamos lá, poderia usar um exemplo de um julgamento. Dentro de um julgamento, os juízes julgam a pessoa sem ultrapassar o que está escrito. O que é o que está escrito? Aquilo que a lei, que a Constituição do Brasil diz. E a Constituição do Brasil, ela serve para unir todos os pensamentos em volta dela. Se tem um advogado, um juiz, saindo do que a Constituição diz, logicamente ele está também causando uma divisão. Porque existe um bloco de pessoas que está somente dentro do que está escrito e outro bloco de pessoas que está saindo do que está escrito. Então por que Paulo fala isso? Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos nos limitar a todos juntos estarmos apenas dentro dos ensinamentos que trazem o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Tá, depois de ter explicado isso, como que eu vou então perceber como o William fala aqui, ó? No entanto, quando Paulo toma emprestada essa expressão, o que está escrito, né, não ultrapasse o que está escrito, ele está se referindo às escrituras do Antigo Testamento? Provavelmente sim. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento e tudo o que Deus fez, o que Deus fez? Uniu o povo de Israel. Era um povo perdido, um povo, sei lá, um povo ambulante, um povo que não tinha lei, um povo que não tinha um Deus, que não tinha cultura, que não tinha nada. O povo tirou eles do Egito, compilou eles em 12 tribos, mas essas 12 tribos, embora uma em seu lugar, cada uma trabalhando de uma forma, cada um tendo um trabalho específico, todos trabalhavam em prol da adoração a Deus, de levar os ensinamentos de Deus. Então percebe que quando... É isso que eu quero trazer pra gente nos nossos estudos. Não é só pensar, eu não devo ultrapassar o que está escrito na Bíblia. Não. Quando eu olho isso e falo assim, caramba, isso aqui pode ser uma referência ao Antigo Testamento que tem a ver com um provérbio, com um ditado dito por Paulo no ambiente político que traz a ideia de unidade. Quando eu tenho a ideia de unidade do Antigo Testamento, eu olho Deus trabalhando no povo de Israel dessa forma. Eu olho Deus promovendo unidade no seu povo que estava perdido, que estava não unido. Perceberam a paradinha aí? Vamos para frente. Então, a gente terminou o verso 6, que já é um pesadelozinho pra gente, que é um dos mais complicados. Mas ainda tem mais, vamos lá. Vamos no verso 7 agora. O verso 7 diz o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Olha só o que Paulo está falando. Vamos lá. Pois quem é que te faz sobressair? O verso 7, né, o texto do verso 7 do capítulo 4, ele traz 3 perguntas retóricas. 3 perguntas que não são perguntas. Claro, a gente percebe que são perguntas retóricas. E esta é a primeira. Quem é que te faz sobressair? Paulo, depois de deixar claro que utilizou a si mesmo e Apolo como exemplo para os corintianos, faz a seguinte pergunta: quem é que torna você diferente de outra pessoa? Ou, quem é que faz você se sobressair dos demais? Ou ainda mais claro, para a gente entender melhor o que Paulo está falando aqui. Quem é que faz você ser melhor, ter mais destaque, mais habilidade do que o outro?
a pergunta de Paulo é essa. Quem é que faz o Cristiano Ronaldo ser melhor que o Mbappé? Entendeu? Quem é que faz o Carlos ser melhor que o Roberto? Essa é a pergunta de Paulo. Quem é que faz você se sobressair dos demais? Entendeu? E depois ele pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? A segunda pergunta retórica de Paulo é mais simples de compreender, mas é importante entendermos a sequência lógica das perguntas. Então olha só, depois de perguntar quem é que te faz melhor que o outro, Paulo prossegue perguntando: isso que te faz melhor ou te faz sobressair sobre o outro, é você mesmo que conquistou ou alguém te deu? Então percebe que não é umas perguntas aleatórias, é uma sequência lógica de pergunta. Primeiro ele pergunta: quem é que te faz melhor do que o outro? Resposta. A outra pergunta: isso aí que você tem que te faz ser melhor do que o outro, foi você que conquistou, você que produziu? Vamos então aqui, ó. Terceira pergunta: e se você o recebeu, que já praticamente responde, né, isso daqui, por que você se gloria como se não tivesse recebido? A terceira pergunta de Paulo, dentro do contexto, me parece ser o checkmate que o apóstolo dá para acabar com o problema da divisão da igreja. Vamos prestar atenção aqui então. Ó. Paulo faz 3 perguntas retóricas. A primeira, a resposta da pergunta óbvia é: primeira pergunta, quem é que te faz sobressair? A resposta óbvia é Deus. Segunda pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? A resposta óbvia é nada. E a terceira pergunta: e se você recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? A resposta deve ser por... Caramba, eu escrevi errado aqui, hein? E se recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? A resposta deve ser porque ser não. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Escrevi errado. Qual seria a resposta que Paulo provavelmente, ou melhor, que Paulo responderia no lugar dos corintianos? Percebe uma coisa aqui, vamos lá.